gostaria de ler um texto bíblico que está aqui em Atos, para a nossa devocional desta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, a palavra de Deus nos diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Isso é palavra de Deus para o nosso coração. Esse versículo traz uma das últimas palavras de Jesus antes da sua ascensão. Antes do Cristo ressurreto voltar para o trono ao lado de Deus, nas alturas dos céus, Jesus deixa essas palavras. Eu tenho dito que são uma das últimas palavras de Jesus aos seus discípulos e também uma das últimas palavras de Jesus para mim, para você, para a Igreja de Cristo na história. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Não é? Então, esta última fala de Jesus Cristo antes de voltar para o Pai, uma das últimas frases do Filho de Deus antes de sua ascensão, ele fala sobre essa plenitude do Espírito Santo. E plenitude do Espírito Santo é exatamente estar cheio do Espírito Santo. Eu estava hoje revendo nos documentos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil a respeito do Espírito Santo, e uma das afirmações quando se fala da plenitude do Espírito Santo é exatamente essa ideia do de que a nossa vida seja cheia do Espírito Santo. E a ideia é de que nós que na nossa conversão já recebemos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo, nós precisamos estar sempre se enchendo do Espírito Santo de Deus. E um dos textos mencionados é aquele texto de Efésios que diz: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Deus quer que nós sejamos pessoas cheias do Espírito Santo. Barnabé, a Bíblia diz que era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Quando nós olhamos para a vida de Filipe, de Samaria, ele é chamado por Deus para evangelizar o eunuco, e diz que o Espírito Santo de Deus o chamou, e ele, na força do Espírito Santo, ele foi na direção daquele homem que precisava, que tinha sede do evangelho, e o Espírito Santo de Deus envolveu a Filipe de tal maneira, Filipe obedeceu a Deus, Filipe ousou obedecer a Deus e ministrou a palavra do Senhor a eunuco. O eunuco se converte a Cristo, o eunuco segue o seu caminho, cheio de júbilo, e Filipe continua a sua jornada na força do Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Quando eu cheguei no início do meu ministério para começar o ministério numa congregação que estava para ser transformada em igreja, eu me lembro que um irmão muito amado, um servo de Deus, um companheiro de jornada que Deus deu para a gente ali naquele campo missionário, naquela congregação que estava para se tornar em igreja, esse irmão, me lembro que numa quarta-feira, pouquíssimas pessoas conosco no culto, e aquele irmão disse: essa nossa igreja, essa região é muito difícil. E eu disse a ele com carinho, com respeito, com amor, eu disse: meu irmão, não há campo demasiadamente difícil para o Espírito de Deus. Não há campo demasiadamente difícil para o Espírito de Deus. E Deus abençoou aquele trabalho. A igreja se fortaleceu. A igreja hoje
é uma igreja tão forte na cidade, respeitada na cidade, irmãos e irmãs firmes na fé, proclamando o nome de Jesus. A igreja é um referencial de esperança ali naquela cidade. Então não há campo demasiadamente difícil para o Espírito Santo de Deus. Os irmãos estão aí em Maceió, nesse projeto de implantação de igrejas, é um desafio. Pregar o evangelho hoje é sempre um desafio em qualquer lugar desse planeta, mas nós cremos que não há campo demasiadamente difícil para o Espírito de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, nós nos motivamos com as palavras de Jesus. Quando a cena é emocionante, é aquele texto quando Jesus dá as suas últimas palavras e de repente Jesus começa a subir aos céus e de repente anjos aparecem ali e os discípulos perguntam quanto é o tempo em que as coisas seriam todas consumadas na história, e a resposta de Jesus foi essa, que não compete saber tempo ou época, mas compete ser obediente a Deus e ser fiel a Deus, e por isso recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí, queridos irmãos, é importante para nós entender que nós só podemos ser uma bênção no mundo na força do Espírito Santo. Na plenitude do Espírito Santo, a igreja pode se fortalecer, a igreja pode ser plantada numa cidade para fazer diferença, vidas podem ser usadas por Deus para evangelização, para cuidar com os necessitados, para testemunhar do amor de Deus, para o envio de missionários, para o sustento de missionários. Não há campo demasiadamente difícil para o Espírito de Deus. Quando nós olhamos então para esse texto, nós percebemos aqui, meus irmãos, que nesse versículo que é importantíssimo, Jesus dizendo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Galiléia, Samaria e até os confins da terra. Nós percebemos aqui, aprendemos aqui, com esse texto, que a fonte do poder é inesgotável. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. A fonte do poder, não se esqueçam disso, a fonte do poder é inesgotável. A fonte do poder é Deus. É do alto que vem poder. É do alto que nós seremos, como diz os discípulos seriam revestidos de poder. Jesus disse para os seus discípulos ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E esse poder se manifestou no dia de Pentecostes, quando naquele dia tão especial, um derramamento especial houve um discurso especial, maravilhoso. Pedro, na força do Espírito Santo, ele começa a pregar, coisas lindas acontecem, e decisões maravilhosas aconteceram, pessoas vindo a Cristo de vários lugares da terra. Vejam que foi um dia especial, recebereis poder como um vento impetuoso. O Espírito Santo veio, um estrondo aconteceu ali, vidas foram cheias do Espírito Santo. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus, grandes coisas aconteceram. Vejam, queridos, em primeiro lugar, esse versículo nos ensina que a fonte do poder é inesgotável, porque a fonte do poder é Deus. Do alto é que vem o poder, que capacita, que conduz a igreja. Do alto é que vem o amor de Deus, porque a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. É este amor de Deus que nos permite proclamar o Evangelho, que nos permite anunciar o Evangelho com a direção que vem de Deus, com a capacitação que vem de Deus. Do alto vem amor, do alto vem os milagres de Deus, porque a igreja, na plenitude do Espírito Santo, percebe milagres na conversão de vidas, coisas lindas acontecem. Deus é fiel, a fonte do poder é Deus. A primeira verdade que a gente encontra aqui nesse versículo é que a fonte do poder é inesgotável. Que Deus encha o nosso coração, que Deus fortaleça o nosso coração. Deus é
a fonte do poder. E essa fonte jamais seca. Essa fonte é inesgotável. Essa fonte nunca vai faltar ali, graça sem medida para encher a nossa vida. A fonte do poder é inesgotável. A fonte do poder é Deus. Louvado seja Deus. A plenitude do Espírito Santo é experimentar essa fonte nos enchendo a cada dia a vida e o coração. Louvado seja Deus. Segundo lugar, quando olhamos para esse texto, nós percebemos, nós aprendemos com ele que a força do poder é imensa. A fonte do poder é inesgotável. Essa fonte do poder é Deus, é do alto que vem a força, a capacitação, a alegria, o amor para que a gente possa fazer a obra de Deus, o amor pelas almas, o amor pelas pessoas perdidas, o amor pelas pessoas que sofrem. Queridos irmãos, é essa fonte inesgotável. Mas a força do poder é imensa. A força desse poder é incomparavelmente maior do que qualquer outra força. O poder de Deus é um martelo que esmiuça a rocha. Ninguém consegue deter esse poder de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir. Queridos irmãos, vários exemplos do Antigo Testamento e do Novo Testamento nos mostram a força do poder de Deus. Ninguém pode ir com o poder de Deus. O poder de Deus é incomparável. O poder de Deus é imensurável. O poder de Deus é imenso e imensamente capaz de nos ajudar na missão que a gente tem. Quando a gente olha o desafio da missão, a gente pode se desanimar. Quando a gente olha o desafio da plantação de uma igreja cristã forte, fiel, em Maceió, para contribuir com o avanço do reino de Cristo na terra, para contribuir com conversões, com transformações de famílias, para contribuir para que a justiça se manifeste na cidade por meio da igreja. Nós pensamos assim, somos incapazes, somos pequenos, mas a força do poder de Deus é imensa. E isso tem que nos animar. Quando a gente olha para o Antigo Testamento e o Novo Testamento, muitos são os exemplos dessa força do poder de Deus. Quando a gente pensa no mar se abrindo, o povo de Deus sendo perseguido, uma luta imensa, uma dificuldade imensa. Queridos irmãos, quando a gente percebe o grande desafio ali, que era enfrentar o exército de Faraó, que vinha com todo o potencial do exército mais poderoso da terra naqueles dias, com o homem mais poderoso da terra naqueles dias, querendo acabar com o povo de Deus, diminuir o povo de Deus. O poder de Deus se manifesta, o poder de Deus abre o mar e o povo passa em seco, e o povo vence, e o exército de Faraó é derrotado. Quando o povo está no Egito, falta pão, falta alimento, saco vazio não para em pé, as pessoas precisavam comer para continuar a jornada, para continuar a caminhada, não tinha comida, e Deus manifesta o seu poder, pão cai do céu, o maná vem do céu para alimentar o povo de Deus, é esse maná que nos sustenta na plenitude do Espírito Santo. O poder de Deus nos enche, a força do poder de Deus nos sustenta, nos alimenta, nos capacita para a jornada. Quando a gente olha para o Novo Testamento, nós percebemos a força do poder de Deus se manifestando. Quando o mar está encapelado, quando as ondas querem tomar o barco onde Jesus estava com seus discípulos. Ali acontece algo fantástico. Jesus acalma o mar. Jesus é o Senhor sobre o mar, sobre terra e sobre o mar. Esse poder de Deus é imenso. Esse poder de Deus é imenso. O pão, o mar é acalmado. Quando o povo precisava de pão, Jesus multiplica o pão. Vejam que o poder de Deus é inesgotável. A força do poder de Deus é imensa. Jesus alimenta aquela multidão. Queridos irmãos, o poder de Deus é poder imenso. Que Deus derrame sobre nós o seu poder, que Deus derrame a plenitude do Espírito Santo sobre a nossa vida. O poder do Espírito Santo é inesgotável. Deus é fiel.
é o mesmo Deus de ontem, de hoje, será o Deus eterno, eternamente Deus, esse Deus cuja fonte de poder é inesgotável, esse Deus cuja força é tão imensa que ele derrama e reparte o poder dele conosco para que possamos fazer a obra dele. Certa vez uma mulher sofria há 12 anos. O ministério de Jesus registrado na palavra de Deus nos mostra que aquela mulher sofria de uma enfermidade crônica, 12 anos perdendo sangue, a vida estava escapando, ela estava à beira da morte, de repente ela toca em Jesus, e Jesus diz, alguém me tocou. Os discípulos dizem, mas tantas pessoas te cercam, tantas pessoas tocam em ti, ó Senhor, e tu dizes, alguém me tocou. E Jesus disse, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Louvado seja Deus. É esse poder que nós precisamos para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Ah, queridos, a força do poder é imensa. Primeira verdade é que a fonte do poder é inesgotável. Segunda verdade, a força do poder é imensa, é o poder de Deus. O nosso Deus é o Deus que tem todo o poder nas mãos. Paulo disse certa vez, eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Paulo diz aos Efésios, capítulo 3, que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Que Deus derrame poder sobre nós para que nós possamos fazer a obra dele, porque o poder de Deus é imenso. Terceira verdade que a gente encontra aqui nesse versículo é que a finalidade do poder de Deus, ela é importantíssima. Ou seja, entender a finalidade do poder de Deus é importantíssimo para nós. O objetivo desse derramamento do poder de Deus, o objetivo da plenitude do poder de Deus é para que nós possamos estar tão cheios e cheios do Espírito Santo. Então, nós possamos testemunhar do poder de Deus. É poder para testemunhar. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O objetivo da plenitude do Espírito Santo não é para nossa alegria pessoal apenas, não é para que possamos exibir os dons e talentos que Deus nos deu, não é para que a gente se orgulhe se Deus usa a nossa vida para orar por alguém e alguém ser curado. Não é para que a gente se encha de vanglória se a gente pregar o evangelho e uma pessoa se converter, 10 pessoas se converterem, ou centenas de pessoas virem a Cristo Jesus o Senhor. Não é para nossa glória. O poder do Espírito Santo é para que a gente testemunhe do grande amor de Deus, a fim de que vidas sejam transformadas para a glória e louvor de Deus. Então, a finalidade do poder do Espírito Santo em nós, da plenitude do Espírito Santo, é para que a gente tenha a alegria de servir a Deus, a alegria de seguir a Deus, a alegria de saber que em Cristo nós somos mais que vencedores e em Cristo nós temos uma missão, que é a missão para fazer a obra de Deus a partir do que Deus tem colocado em nossas mãos. A plenitude do Espírito Santo é para que nossa vida seja uma bênção. O poder de Deus é poder para testemunhar do nome de Jesus. É para tocar as nações. É para transbordar vidas em todo o globo através da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. É poder para testemunhar. Jesus sabia que os discípulos enfrentariam uma luta muito grande nos primeiros dias do Império Romano. Jesus sabia que a igreja seria perseguida. Jesus sabia que a voracidade do diabo, a voracidade das religiões contrárias a Cristo seria muito forte. Jesus sabia que para testemunhar o nome dele naquele contexto, os discípulos não poderiam ir a sós.
Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. É por isso que ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Queridos, nós precisamos orar por um avivamento espiritual no mundo, por um despertamento espiritual nas nações, aquele avivamento genuíno que vem tão somente para glorificar a Deus, que não seja para exaltar líderes, mas que seja para que toda a igreja se prostre diante do trono de Deus e do Cordeiro e declare a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. É poder para testemunhar do Evangelho de Jesus. Eu estive há alguns anos passados no Egito e queridos irmãos, é diferente para a gente. Aqui no Ocidente a gente anda e todo lugar que a gente olha, a gente vê cruz, a gente percebe templos, a gente vê cruzes. Em alguns lugares do mundo árabe, a gente anda às vezes 500 quilômetros e não vê uma cruz. Quando eu cheguei na cidade do Cairo, foi um impacto para mim, porque eu olhava, eu não via o símbolo do cristianismo, andava quarteirões e quarteirões e quarteirões daquela grande cidade e não via cruzes. Embora ali seja um país onde há uma certa tolerância com as pessoas cristãs, embora a igreja tenha lutas imensas naquele lugar. E, queridos, ali tem uma lei onde as pessoas não podem se converter. Muitas pessoas não querem ver conversões em suas famílias. E há um testemunho lindo da importância do poder de Deus agindo na missão da igreja, para a missão da igreja. Uma criança se converteu e ela tinha cerca de 11 anos. E ela, andando pela internet, ela ouviu do cristianismo. Ela, na força do Espírito Santo, aquela criança conhece a Cristo Jesus, ela entrega a sua vida a Jesus, ela passa a seguir Jesus e fica escondida atrás da internet, não contou para os pais que havia encontrado Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Queridos, os pais começaram a colocar veneno na comida dessa criança. E essa criança começou a comer comida envenenada. E o tempo passou, 3 meses se passaram e não aconteceu nada com essa criança. Os pais, então, radicais de uma outra religião, radicais, eles esperaram até que um dia o filho chegou a eles e disse assim: eu tenho que confessar para vocês, que agora eu sou um cristão. Eu não quis falar nada para vocês, mas eu encontrei Jesus e eu não vou deixar Jesus por nada. Ele enche a minha vida de uma alegria que eu jamais esperava ter. Os pais então começam a chorar e diz: filho, nós também nos convertemos a Jesus. Nós nos convertemos a Jesus porque a gente começou a envenenar você e nada lhe aconteceu. Nós entendemos que Jesus existe, que Ele é Deus forte e poderoso, e os pais se converteram a Jesus. Eu ouvi esse testemunho, meus irmãos. Nós precisamos da força do Espírito Santo na nossa jornada cristã. Se a gente quiser ver conversões genuínas acontecendo, e eu estou cada vez mais convicto, irmãos, as igrejas estão procurando membros e membros, mas nós precisamos fazer discípulos de Jesus. As igrejas precisam de discípulos de Jesus, de homens e mulheres dispostos a viverem a fé cristã na força do Espírito Santo, fundamentados e fundamentadas na sã doutrina, reconhecendo que o poder, a glória e a majestade pertencem a Deus. Então nós vamos ter forças para testemunhar. Louvado seja Deus. Aqui próximo, na minha cidade, eu estou organizando uma visita para uma cidade chamada Enfield, aqui no estado de Connecticut, próximo aqui
Eu creio que nesse próximo mês eu vá visitar esse lugar, porque esse lugar é um testemunho lindo da importância da plenitude do Espírito Santo. Nessa cidade há uma placa, porque o templo já não existe mais, mas há uma placa ali no chão dizendo que naquele lugar, onde está aquela placa, foi o lugar exato onde Jonathan Edwards, um servo de Deus do passado, um dos pastores, um dos maiores filósofos dos Estados Unidos, um homem cheio do Espírito Santo e de fé, fiel a Deus, ele estava pregando naquele lugar, ele apenas lia o sermão, sem levar ninguém à emoção, apenas lia o sermão, mas o Espírito Santo se derramou de tal maneira, as pessoas começaram a segurar-se nas pilastras do templo, com medo de se perder sem Deus. O tema do sermão era pecadores nas mãos de um Deus irado. E na medida que ele lia o sermão, as pessoas iriam chorando os seus pecados, reconhecendo os seus erros, reconhecendo a incredulidade, entregando suas vidas a Jesus, se arrependendo, clamando por salvação. O Espírito Santo de Deus se derramou e a partir dali um avivamento espiritual encheu esse país e transbordou esse país, foi para outras nações da terra naqueles dias, porque recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Louvado seja Deus. A finalidade do poder de Deus, irmãos e irmãs, é importantíssimo. É importantíssima. E a finalidade é a evangelização, sermos testemunhas de Jesus para a glória de Deus. E a quarta e última verdade que a gente pode encontrar aqui nesse texto é a falta do poder do Espírito Santo. É um empecilho para o avanço da igreja, para o avanço da vida cristã. Veja bem, a última verdade é a falta do poder do Espírito Santo. É um empecilho para a missão da igreja. Outro dia eu fui sair de carro e o pneu do meu carro estava murcho, estava no aro, como a gente diz aí no Brasil. Não havia condições para eu sair. Eu precisei encher o pneu. Eu precisei encher o pneu, consertar, para que eu pudesse, com os pneus cheios, sair na direção do meu objetivo, ir ao lugar que eu precisava ir naquela manhã. Queridos, uma igreja murcha do Espírito Santo não vai a lugar nenhum. Uma vida cristã murcha do Espírito Santo não vai a lugar nenhum. Uma igreja murcha do Espírito Santo, ela emperra a missão, ela impede o testemunho, ela inviabiliza a missão. A nossa vida, a nossa igreja, precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Para a glória de Deus, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A falta do poder do Espírito Santo inviabiliza a missão da igreja. Queridos, que essa falta do poder do Espírito Santo seja suprida pelo próprio Deus, que é a fonte de todo o poder. Que nós possamos clamar ao Senhor, enche-me, Espírito, como diz o antigo hino, enche-me, Espírito, mas que cheio eu quero estar. Eu, menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Que pela graça de Deus nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Quando Sarah Kelly escreveu o hino Vem Espírito Divino, concede as mesmas bênçãos sobre nós também. Ela estava exatamente pedindo para que Deus abençoasse, para que houvesse na igreja brasileira, na igreja portuguesa, na igreja de fala portuguesa, um derramamento espiritual, mesmo que estava acontecendo na época da evangelização e do ministério de Dwight L. Moody. Que Deus derrame sobre nós as bênçãos dele, o poder dele, e que nós possamos dizer, vem Espírito Santo sobre nós, dá-nos a plenitude, que nós possamos reverenciar o Espírito Santo,
Eu creio, irmãos, que todos nós temos o Espírito Santo, porque a gente não se converte se não for pelo Espírito Santo de Deus, é Ele que nos convence do pecado. Ah, queridos, mas eu creio também que nós precisamos ter uma caminhada na força do Espírito Santo para a glória, louvor e honra de Deus, para que possamos testemunhar do amor, da glória e da majestade do nosso bom e eterno Deus. Que o Espírito Santo de Deus encha a nossa vida, para que possamos testemunhar do nome santo, eterno e glorioso de Jesus. Mude, aliás, Charles Spurgeon disse que nós podemos pregar até apodrecer a nossa língua. Se o Espírito Santo de Deus não agir, não haverá conversões. Então, que Deus nos abençoe, para que possamos experimentar do poder do Espírito Santo para a glória de Deus. Nós vamos ter forças para ir onde quer que seja, para anunciar o amor de Deus. Enfrentar a sociedade cada vez mais secularizada, cada vez menos temente a Deus. Nós precisamos da força do Espírito Santo para a glória, louvor e honra de Deus. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos olhar para esse texto e nos lembrar dessas verdades. A fonte do poder espiritual é inesgotável. Essa fonte é Deus. A força do poder do Espírito Santo é imensa. Deus é poderoso e reparte conosco esse poder para que possamos fazer a missão. A finalidade do poder do Espírito Santo é incontestável. A finalidade é testemunhar do nome santo, glorioso e eterno de Jesus, para a glória de Jesus. E a falta do poder do Espírito Santo emperrará a nossa missão, impedirá a nossa alegria de fazer a vontade de Deus, impedirá a nossa ousadia para irmos onde for necessário, na força do Espírito Santo, para divulgar os valores do reino de Deus e ver vidas vindo a Cristo, a justiça acontecendo, o nome do Senhor sendo exaltado, a família fortalecida e a glória sendo dada a Deus. Que o Senhor nos abençoe, que Deus abençoe esse campo missionário aí em Maceió. Não há campo demasiadamente difícil para o Espírito de Deus. Que Deus use a nossa vida aqui, na nossa região, a nossa igreja aqui nessa região dos Estados Unidos. Que Deus use a igreja, os irmãos e irmãs aí em Maceió, para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.